É isso aí, mais um Borracha na Pista e hoje aqui estamos com um convidado fantástico. Eu estou me sentindo muito honrado, tá? Então já, ó, dá o likezinho aí, curte, comenta, compartilha, porque hoje nós estamos aqui nada mais nada menos que ele é piloto, já foi piloto nas pistas e hoje é piloto na pista de DJ. É isso mesmo, Raul Boésio, o homem. Raul, Valeu, bom estar aqui. gratidão, tá, É, por estar nos recebendo aqui. bem-vindo. Tô me sentindo muito honrado, tá bom? Né, sou seu fã, admirador, então tô muito feliz de você estar aqui conosco no Borracha na Pista. E eu queria que você começasse falando aí, né, para nossos ouvintes aí. Eu vou começar um pouquinho porque eu começar de agora, que ele fez uma viagem fantástica de moto, que eu tô sabendo, né? Rô? Sim. E depois nós vamos partir aí pro kart, pro estoque e para chegar na Fórmula 1 lá, 500 milhas, tá bom? Eu já fiz várias viagens de moto. A Débora, a maioria das vezes vai comigo. Já atravessamos os Estados Unidos inteiro, Atacama, Chile, né? Punta del Este, Montevidéu. Mas agora, recente, eu fui para Argentina, para Rio Hondo, assistir a MotoGP, que eu também aprecio muito. Sim, E de lá fui para Bolívia para conhecer o Salar de Uyuni, lá que é o deserto de sal. de sal. E é fantástico. Ah, não tivemos nenhum problema a viagem toda, em termos de combustível. Dizem que a Bolívia era difícil, Sim. enfim, foram 7.000 quilômetros em 15 dias. Puxa vida. Então é puxado, mas eu curto muito. Tem dias que a gente anda Mas quase. essa não foi a viagem mais longa que você já fez de moto, né? Não, De... a viagem mais longa que eu fiz de moto, assim, o trajeto mais longo que eu Sim, já fiz, eh, foi de Orlando até Indianápolis. de Orlando a Indianápolis. Então e aí tem um prêmio, vamos dizer, um prêmio, que você entra na estatística, né, Sim. que é o Iron Butt. Hum, Chama Iron Butt, que é o, sei lá, vou traduzir, o bunda de ferro, praticamente. tem que Então, aguentar, né? foram 1.600 quilômetros Nossa, em 22 horas. puxa vida. E aí você preenche uma ficha, pega o recibo de cada posto de gasolina, marca a quilometragem, enfim, aí depois eles te mandam um certificado e tal. E aí Sim, tem várias fases, né? Essa era a primeira. que bacana. Não, mas já fiz viagem que, por exemplo, essa nos Estados Unidos foram 25 dias. 25 É, dias. 25 dias saindo, e foram 12.000 quilômetros. Não adianta, né? O motor tá no sangue, Vamos dizer né? assim, os Estados Unidos de ponta a ponta, Que ida e volta, bacana, que bacana. Pô, então agora vamos pular aí para o início da pro carreira. início da carreira, né? Que eu fiquei sabendo que você fez até birra aí para poder correr, para ganhar um kartzinho. Como que foi isso aí? Meus pais, eu tinha 14 para 15 anos, eu fui com um amigo ajudar ele a empurrar o kart, o Beto Papa. E aí no final do dia ele me deixou andar no kart, É, isso na pista lá em Curitiba, no cartódromo que tem perto do aeroporto de São José dos Pinhais. E aí aquilo lá eu fiquei doido, fascinado. fascinado. E aí eh, meus pais, claro que não queriam, né? Sim. Aí eu entrei em greve de silêncio nas refeições. Eu É. ficava, né? Eu respondia o estritamente necessário, aquele bico de mau humor. Imagine, a idade era própria, a idade da aborrecência, né? Aborrecência. E aí eu fazia um som assim, de repente, uau, uau, como se tivesse Você queria um. um carro passando de corrida, né? Sim. E aí isso aí foi uma semana, 15 dias, um mês. Daí minha mãe estava ficando louca, começou a comentar É. com as amigas, comentou com uma madrinha minha, que aí falou, posso dar o carta para ele de 15 anos? Vamos acabar com essa birra Aí aí. vão acabar, aí foi quando tudo começou. Que legal. Que história maravilhosa, né? Daí dali você foi pro kart. Do kart, daí de lá De eh, kart você chegou a correr quanto tempo, assim? foram
quase 3 anos. 3 anos de kart. Aí eu falo: "Não, agora você tem que entrar na faculdade, vai se concentrar". Aí daí eu entrei fiz engenharia civil Puxa vida. e passei em Taubaté. E aí de aí ganhei um carro, né, de 18 anos, mas eu vivia subindo em meio fio, vivia sofri um acidente na 116 voltando para Curitiba, Puxa, e aí, um amigo meu, o Ike Zornig, convenceu meus pais a deixar eu correr na pista, entendi. antes que Antes que tivesse aconteceu algo pior. algo pior, né. E aí começou, ele corria, Sim, e aí corria de Opala naquela época, ainda chamava Grupo C, não era Stock Car ainda. sim, E eram 2 baterias, então, dividia o custo, né, porque cada um corria uma bateria. Aí em 79, virou a Stock Car, e daí era um piloto só, e aí eu convenci meu pai a continuar, e aí também deu outro embalo. E sim. aí eu fui em 79 o piloto revelação, ganhei várias corridas, e eu era o mais E o motor naquela época, o do Opala, ele era o quê? Era um então, era, 77, 78, eu fiz o Campeonato Paranaense em 78, fui vice-campeão. Aí, ainda existia e fiz 2 provas do Campeonato Brasileiro. sim, Uma era em Goiânia e na semana seguinte em Brasília. E ainda tinha os Maverick, né, certo. os V8 e o Opala. E daí nessa época já lançaram o motor 250S, Hum, e aí o Opala, que não tinha um motor tão forte quanto o do Maverick, começou a ganhar corrida. entendi. Era o carro melhor de chão, né, o Opala fazia curva melhor que o Que o Maverick Maverick, e aí para 79 todo mundo, optou para ir para o por Opala. Opala. Daí a agência da GM, convenceu ela a fazer a categoria Stock Car, por todas as equipes iam correr de Opala, né. Sim, E aí que surgiu e surgiu a Stock. 79. Que E legal. eu, voltando um pouco, em 77, 78, daí conheci o Rosinei de Campos, que mais tarde veio, ter o apelido de Meinha. Meinha, né. Então era quem que era nesse campeonato brasileiro. Em Goiânia eu terminei oitavo, e aí se largava em Brasília conforme a chegada, né, de Goiânia. E aí, largou, eu, de alguma maneira, na primeira curva em Brasília para a direita, todo mundo começou a s a fazer uma fila para entrar na primeira curva, Sim, todo mundo, salvando a posição, e eu de repente fui por fora, passei todo mundo e entrei em primeiro na primeiro. aí eu olho no espelho, estou em primeiro, falei: "Não acreditar, não acreditei", né. E aí, enfim, acabei a corrida em quarto E ou naquela quinto. época o Meinha era seu mecânico. Então, aí era um mecânico. Então daí quem que são esses 2 guri aí de Curitiba, Hã, os 2 com 19 anos aí, né, disputando com as grandes feras de São puxa Paulo e Rio, que vida. era Paulo Gomes, os irmãos Sim, Giafone, enfim, aí para 79 que o meu nome daí veio Stock Car, o meu nome, sim, eu fui, como eu disse, piloto revelação, ganhei 3 corridas, e aí foi o Afonso Giafone, que era um dos que, incentivava bastante a categoria, sim, me convenceu meus pais e tal a deixar eu ir para a Europa, para correr de Fórmula Ford. certo. Aí fomos atrás de patrocínio, fomos atrás E na época aí patrocínio era é, difícil. é, sempre difícil, né. Sempre, né, até hoje, né, Até mas na época eu imagino que devia ser mais, né. é, os valores eram outros também, mas, Outros, né. nunca foi fácil, né. Sim, Aí da Fórmula Ford eu, fui, vice-campeão nos 2 principais campeonatos, sim, e comecei a ganhar corrida a hora que eu me adaptei ao monoposto, né, porque eu só sim. tinha pilotado, vamos dizer, a Opala. E aí fui para a Fórmula Ford, que é bem diferente, né. Não falava inglês, Isso que eu ia não perguntar, em conhecia as inglês pistas, aí a hora que eu consegui começar a explicar, eh, o que que eu queria no carro, sim, e conhecer as pistas né, enfim, me adaptar. conseguir comunicar, né, com Me adaptar a os aos mecânicos. mecânicos, a cultura e tudo. Sim,
Aí eu comecei a ganhar corrida e fui vice-campeão nos 2 Destacou. principais campeonatos, ganhei 9 corridas, Isso aí foi na Fórmula Ford 80, 80. 80, Aí pulei para a Fórmula 3, certo. 81 no caso, 81 Fórmula 3. Fórmula 3. Aí eu ganhei 3 corridas, terminei acho que 12 vezes no pódio, entre os 3 primeiros, né. E aí como prêmio da categoria, que era Sim, patrocinada pela Philip Morris, que é Marlboro, tinha um teste na McLaren como prêmio. Aí eu fiz esse teste, fui super competitivo, fui o melhor entre os 3. Aí tinha uma chance, assim, de talvez eu ir para a McLaren, porque o André de Césares tinha saído da McLaren e ido para a Alfa Romeo. sim. Então tinha uma vaga, e eles estavam vendo um piloto jovem. O outro piloto era o John Watson, que mais tarde veio ser meu companheiro de equipe na Jaguar. A Jaguar. Isso eu estou falando de 80 e seria para 82. Aí em 87, né, que a gente correu junto na Jaguar, ele corria no outro carro. E, enfim, aí o Niki Lauda resolveu voltar da aposentadoria, né? Puxa, Aí não tinha como disputar essa vaga, né? o Niki E, Lauda ficava difícil. só que abriu uma porta para eu correr em equipe pequena, que foi a Marte, Sim, que era uma equipe inglesa. Aí eu corri 82, 83 fui para a Ligier, que era uma equipe intermediária, mas que daquele ano foi muito mal. E aí foi difícil continuar na Fórmula 1. na Fórmula 1. E só para não perder esse gancho do tempo aí, você tinha comentado comigo que, né, eu perguntei se você tinha chego a correr com o Senna, Sim, você falou que não, mas ele se hospedou com você, foi nessa época aí, foi nessa de época. 81 Ele sempre estava uma ou duas categorias para trás. para trás, e daí ele hospedou na sua casa lá. Porque eu morava perto do circuito chamado Snetterton. Sim, E às vezes ele corria lá, ou era, na minha época, corria de Fórmula 3, ele de Fórmula Ford, era preliminar, e aí isso foi em 81. 81. Aí ele era casado com a Lilian, Sim, para quem viu primeira esposa dele, né. é, e aí era uma casinha pequenininha, tinha 2 quartos, então eu convidava: "Ó, você quer ficar aqui?" E eu me lembro, eram 2 meninos, né, ele Sim, me gozava, porque eu sou paranaense: "Ô, leite quente, que dá dor de dente", e eu brincava: "Ô, paulista, ô 50, fala 50". 50. Que Era bacana, hein. e aí depois ele foi pra Fórmula 1 e eu fui pra Fórmula Indy, né. Sim, Aí em 85 foi a minha estreia na na Indy. Indy. É. Mas a da Jaguar foi antes da Indy, né? Não, a Jaguar, eu corri 2 anos na Jaguar. Antes de ir pra Indy. Não, Não, depois? depois Ah, tá, é, sim, porque a Jaguar aconteceu que de 86 para 87 eu recebi uma oferta da Newman Haas sim, para ser companheiro do Michael do do Mário Andretti. Andretti. Tinha fechado um contrato verbal, Olho no olho, olho no olho, fechei o contrato fechou assim, assim, assim. e a última pergunta foi essa: "Carl, o Mário Andretti não vai se opor?" Ele olho no olho: "Não, a Não, equipe é minha, então poxa, tá bom, então, fechou o, fica tranquilo que a salário, fica vaga é sua. tranquilo, a vaga é sua. Ó, eu vou avisar a minha equipe que eu não vou mais correr o ano que vem lá, hein. Posso? Pode, tá Poxa, garantido". Ó, aí avisei, imagina, o Dick Simon queria não imagino. queria me ver pintado na frente depois. Aí recebi uma oferta de outra equipe que também falei que não podia, bom, estava com, né, a possibilidade de umas Sim, das melhores equipes. Daí, pouquinho antes do Natal, eu estava aqui no Brasil, passando final de ano com meus pais, toca o telefone lá em casa, era ele, o Carl Haas, dizendo: "Ó, você já deu aquele quando eu fui atender o telefone, me deu um branco, já hã, sabia que tinha algum alguma coisa problema. errada.
primeiro que, né, para ele ligar lá para minha casa, Sim. né, eu tinha dado os contatos, caso precisasse de alguma coisa, em termos de já falar sobre contrato Ah, tá. oficial, então. Aí quando ele me ligou, me deu aquele branco, aquele sentimento de alguma coisa Não tá legal. e não deu outra. Ó, o Raul, ele me chama Raul, o Mário tá irredutível, Puxa. ele tem muita força com o Paul Newman e os patrocinadores, e eu não consigo convencer de jeito nenhum. Isso por quê? Porque eu andava numa equipe pequena Sim. e volta e meia ele tomava ferro. Ah, E tá. a gente usava o chassis Lola na equipe do Dick Simon. E aí ele era o Lola de fábrica, né? Sim. O Carl Haas era o representante da Lola. Então, tudo de melhor ia para eles antes. E aí na última corrida, inclusive, que foi em Miami, num circuito improvisado, num Tamiami Park, eu fiz a pole, assim, meio segundo na frente do Mário Andretti. Nossa. Então o Mário não queria de Então jeito. era medo, né, Raul? Aí que, né, Tá tem. explicado, né? Aí que aconteceu. Bom, o que que eu vou fazer agora? Então vamos procurar outra coisa de novo, né? Aí surgiu a oportunidade de correr na Jaguar. Sim. E aí eles me convidaram para um teste. Eu fui atrás, né? Qual que são as coisas. Vi o meu amigo, João de Matos, que sempre me apoiou desde o início, que mora em Nova York. Estava lendo uma revista Auto Sprint, Auto Sim. Sport, que a gente chama a Bíblia do automobilismo, né, Sim. na época. E aí ele viu que a Jaguar não tinha assinado todos os pilotos, que eram dois carros, precisavam quatro pilotos. O Ed Sheever, que já tinha corrido no anterior, já estava assinado, e tinha mais três vagas. Aí eu consegui contato lá, me convidaram para ir testar em Paul Ricard. Sim. Quando eu cheguei lá, já tinham assinado o Ian Lammers e o John Watson. Tinha uma vaga só. Aí o teste foi bem interessante. O Ed É. Sheever, que era já que tinha mais experiência, já ia ser o segundo ano dele, o Tom Walkinshaw chegou lá e falou assim, é, um dia antes dele chegar, eu testei um pouco o carro. Eu nunca tinha andado nesse tipo de carro. Ainda estava chovendo. Aí no dia seguinte andei um pouquinho de manhã, que estava sol, a pista seca. Aí o Tom Walkinshaw, que é o dono da equipe TWR, né? E que fazia os carros da Jaguar, Sim. falou: ó, põe um jogo de pneu novo pro Ed Sheever e ele dá 20 voltas, mas não mostra o tempo para ninguém. Puxa. Aí entra o Raul, põe um jogo de pneu novo para ele e você dá 20 voltas, Raul, você É. dá 20 voltas. Imagina a pressão, né? Imagino. Aí, quando eu saí do carro, ele falou: vem cá. Aí ele me chamou, falou: ó, você foi mais rápido que o Ed e ainda economizou mais combustível, que era super importante Puxa. para esse tipo de corrida, né? A vaga é tua. Aí eu falei: bom, ó, o que que. Daí ele me ofereceu, fez oferta, Sim. aí tirou um papel da pasta dele. Vamos fazer aqui um pré-contrato, Sim. né? E aí depois a gente faz um contrato oficial. Esse foi meu erro lá na. Agora já É, estava, então. já estava. Vamos formalizar Vamos isso aí, né? formalizar. Aí ele falou: a única coisa, você tem que vir morar na Europa, né? Eu morava nos Estados Sim. Unidos, por causa da Índia. Aí fui morar em Portugal, em Cascais. Não precisava ser exatamente na Inglaterra, onde a, Sim. a equipe era baseada. E nunca imaginei que o resultado que Sim, seria que desse seria, campeonato, né? né? Puxa vida. E o que aconteceu? Depois desse teste e tal, eles me chamaram para mais um teste na Inglaterra, porque nesse inteirinho aí o Tom falou: ó, vai procurar um lugar para você morar aqui na Europa e tal. E aí, enquanto eu estava fazendo isso, eles fizeram esse teste na Inglaterra. Ele falou: ó, o Ed Sheeran foi mais rápido que o Lammers e o Watson,
Então eu acho que você precisa mais um teste Sim. antes da primeira corrida, que é em Jarama. Então marcaram o teste lá em Silverstone, aí eu fui mais rápido que o Ed Sheeran. Puxa vida. E aí aí eles decidiram a dupla, o Ed Certo. Sheeran e o Lammers e o Watson. Só que um pouquinho antes de começar a temporada, o Ed recebeu uma oferta da Arrows Sim, para ir para a Fórmula 1. Aí o Tom liberou ele para as corridas que coincidiam, que eram 3. certo. Ele falou: "Ó, eu coloco você com outro piloto." E que um deles foi o John Nielsen. Daí o que aconteceu? Eu acabei ganhando corrida com o John Nielsen também e fui marcando mais pontos, né, Sim. individuais praticamente. E aí foi por isso que eu ganhei o campeonato, Acabou porque ganhando sozinho. acabei ganhando sozinho, que normalmente se ganha de dupla. Que bacana. E É, daí que você teve aquela homenagem lá da FIA exatamente. lá, que daí são 4 brasileiros? São 4 brasileiros, 3 da Fórmula 1, 3 da Fórmula 1, né, que que é o é Nelson Piquet, Senna, E Emerson. Emerson E Fittipaldi aí eu do e o Mundial de Marcas, Raboésio na que hoje chama WEC, né, World sim, Endurance Championship. Naquela época chamava, eh, World Sports Car Championship, que mas é a bacana. mesma categoria, é o mesmo tipo de carro, né. Hoje, claro, desenvolveu, mas Tem algumas coisas que a gente não entende, né, mas depois lá na é, frente você fala: "Puxa vida, né, tinha um propósito, né". tinha um propósito. Daí de lá, no final do ano, a Jaguar queria que eu continuasse, claro, mas eu queria, voltar a correr de monoposto. Sim. Aí a Jaguar ficou comigo vários anos ainda, fazendo corridas assim esporádicas. Aí em 87 eu ganhei as 24 horas de Daytona, que é esse carro Ah, aqui. esse aqui eu já Aliás, em 88, né? 87 eu sim, ganhei o campeonato, 88 foi esse carro aqui. a primeira vez que a Jaguar ganhou as 24 horas de Daytona. Inclusive foi a primeira vez que a Jaguar ganhou um campeonato mundial de marcas também, Sim. e de piloto, que foi em 87. E aí em 91 fiz segundo nas 24 horas de Le Mans. Aí fiz um campeonato de IMSA também em 91. Ganhei a corrida em Miami. Ah, então nunca desliguei da Jaguar. Só que para 88 eu tinha uma oferta para ir para a equipe Domino's Pizza de Indy. Sim. E teve uma possibilidade que eles ficaram me enrolando para ir para a Fórmula 1 na equipe da Benetton, Ah, na da época. Bennett. Mas não chegavam Formalizar. a formalizar, e daí eu resolvi ir voltar para a Indy. Pra Indy, né. É, Que bacana. e foi acho que a Deu coisa certa que eu né, a fiz. gente já viu lá os anel que você ganhou, né, são 13, né? São 13. 13 anel. Eu Na acho que realidade, eu classifiquei 14 vezes 14 e corri vezes. 13, porque uma delas eu classifiquei o carro pro Felipe Giafone, Sim, e porque eles me chamaram, eh, eu estava correndo aqui acho que eu estava correndo de Stock Car aqui. E aí eles me chamaram para classificar um carro reserva deles. E lá pelo sistema de classificação, se por acaso o Giafone caísse fora, entendi. eu tinha que dar e eu tivesse dentro, eu tinha que dar o meu carro para ele. Que ba E foi o que aconteceu. Então eu classifiquei, mas eu não corri. E esse capacete aqui, Boyas, o que Então, que esse aqui esse tem uma história também, né? tem uma história. Isso aí foi Esse que é o ganhou, mas não levou? É mais ou menos isso, quase isso. basicamente isso. Isso aí foi as 500 milhas de Indianápolis de 93. Sim, Eu, eu larguei na primeira fila, então na pole estava o Arie Luyendyk, segundo o Mário Andretti e terceiro eu, né, que largo de 3. Deu a largada, eu peguei a ponta e era 17 voltas, eu estava 17 segundos na frente. nossa, Tinha estava sumido. voando. Aí aquele ano mudaram o regulamento para que quando desse uma amarela, você não podia entrar no box. Fecha o box, entra o pace car, Sim, alinha todo mundo e aí abre o box.
E foi o que aconteceu, né? Deu pescar, alinhou todo mundo, entrei, todo mundo entrou, né? O meu box era no meio da reta, assim, do box. E o do Mário era o último, o primeiro a sair. E tem uma linha Sim, amarela no final do box. Então, eu parei, o Mário veio, parou aqui, eu saí, e naquela época a velocidade do box era 100 milhas, sim, 160 por hora. Quando eu cheguei aqui, eu já estava a 160, né? Só que ele era só arrancar do zero. certo. E eu estava passando aqui a 160, a linha aqui, eu passei da linha e dá a impressão que eu passo depois, né? Sim, Aí o Mário vem do meu lado e faz assim para mim, vai para trás. E eu falo, não, só que eu estava falando no rádio, né? é, Ó, o Mário está falando para eu ir para trás, o que que eu sim. faço? Porque eles estavam falando que eu tinha passado depois Ah, acho que a Não, equipe estavam dele falando, não, falava não, pra ele, a né? equipe dele falava Falava pra que, ele, claro, você queria pegar a pista limpa, né, quando desse a sim, relargada. E eu perguntava pro meu box, eles falavam, não, continua na frente. continua na frente que a gente está falando com os oficiais de pista aqui, eles dizem que você está tranquilo, que Certo, você não passou depois da linha. Passou por causa que estava mais. sim. E aí demorou umas 5 voltas isso. Tem certeza? Tenho certeza. Posso? Ó, daí Puxa, deu a relargada, eu dei uma marcada de toque, ele me passou. Aí eu fiquei, me lembro, 6 voltas atrás dele. Aí comecei a acompanhar e aí veio no rádio, ó, fomos penalizados, tem que fazer um stop and go. puxa, Aí eu entrei, fiz o stop and go, saí. Quando eu saí lá na curva 2, na saída do box, né, na pista, eu olho no espelho e tá o Mário Andretti, quase colocando uma volta. nossa. Aí eu fui, aí sumi dele de novo, comecei a ultrapassar a gente e tal. Aí faltavam, sei lá, umas 50 milhas para acabar a corrida. Me chamaram pro box, né? Aí tava verde. Raul, pit. Quando eu tava entrando no box, tinha um carro parou bem na entrada do box. Eu já tava na entrada, deu amarela. Sim, Deu amarela, eu entrei, parei, troquei combustível, pneu, saí. O meu engenheiro falou: Raul, nós estamos bonitos, estamos em primeiro e eles ainda têm que parar puxa. quando o box abrir. Falei, pô, estamos Levamos tranquilos. essa, E agora já tem combustível para ir até o final da corrida. tá tranquilo. Aí veio, Raul, ó, quando der a, a verde, você vai ter que fazer um drive-thru. Puxa, Foi, mas como? Não, porque falaram que exatamente na hora que você entrou no box deu amarela. Então você não podia ter parado, a gente tinha que ter mandado você dar a volta inteira. entendi. Passado por dentro do box, não Sim, parado. Só que tinha dois problemas. Primeiro é que se eu desse, não ia ter combustível para dar mais uma volta, porque eles deixaram no sim, gargalo. Então ia passar e ficar sem combustível. Então eu tinha que parar de qualquer jeito. Bom, então quando deu a verde, eu entrei, saí em 12º, fui, engatei no. Tava o Nigel Mansell, sim, o Emerson, o Lion Dyke e eu. Aí deu uma amarela. Deu uma amarela, entrou o Pescar, aí ficou, entre o Pescar e o Nigel Mansell, ficou um retardatário, sim, que inclusive estava correndo na minha equipe. É, Gregoire era o nome dele, um francês, que era a primeira vez. E o Pescar mandava ele passar, passa, para pegar o líder, né? sim. Inclusive ele Stefan Gregoire, ia ganhar uma volta, né? Passa, e ele não passava. Aí o que aconteceu? Os três começam a passar dele. E eu chamava no rádio e falava: olha, eles estão passando o retardatário na amarela, que é proibido. Sim. Eu vou passar também. Não passa, que a gente já teve 2 penalidades. Não vamos arriscar ter a terceira e Oxe. eles vão ser penalizados. Tem certeza? Tenho certeza. Aí, aí o que aconteceu?
o pace car, eles dão espaço para o pace car, Sim, eles começam a acelerar e o Gregoire não ia. E eu chegava do lado do Gregoire e falava, vai para acompanhar, né? sim, Bom, ele não ia, não sei se ele ficava esperando eu passar e tal. E eu só podia passar depois que desse a verde, né? sim. Para não ser penalizado. E eles abriram, aí eu cheguei neles depois, abriu quase uma reta. Cheguei, só que aí né, o Nigel Mansell, que era o primeiro ano dele também, deu uma marcada de touca na relargada, os dois É. passaram dele. Aí ficou Emerson, Leyendijk, Mansell e eu, grudei neles. Só que aí não deu mais tempo de passar, porque já acabou a corrida. Puxa, Então essa ganhou, mas não levou. essa ganhou, mas não levou. Já voltei várias vezes em Indianápolis. Chego lá, o Puxa público em vida. geral fala: você é o vitorioso de 93. Nossa, que coisa, Essa viu, foi meu? a mais. Essa foi doída. Essa foi doída. Puxa vida. E tem aquela placa também, depois se puder pegar para mim, Gabriel, aquela do motor ali. Queria que você contasse a história dela também. E Essa foi em 94. 94, né? Isso aqui é ouro, hein? Hã? Olha o peso disso aqui. Que É, coisa linda. porque isso aqui Hã? é parte do motor Essa é a mesmo. parte do motor, É né? tampa de válvula, né? Tem Então, até aqui a batidinha do pistão aqui exatamente, é marca. a Então, isso marca, aqui né? foi nas 500 milhas de, Vamos por de, ela aqui, ó. de Michigan, É, que é aquele oval bem inclinado, assim. sim, E o Mansell fez a pole, sim. eu fui segundo, um décimo de diferença do tempo. Em segundo, terceiro, o Michael Andretti. Aí essa classificação aí foi onde eu consegui a minha velocidade, que eu me lembro, a mais final mais rápida, que É isso foi, que eu ia perguntar. Então é, foi com essa aqui, foi com esse motorzinho aí, que em torno foi de 407 407 quilômetros por hora de km. final e a média 386. Tá na minha mão aqui, ó. 407 Aí eu estava liderando a corrida, quilômetros por hora. eu estava Mole? liderando a corrida são 250 voltas, né? Sim, Faltavam 15 voltas. E eu estava em primeiro, o Al Unser Jr. em segundo, 3 segundos atrás, e em terceiro estava o Scott Goodyear, que estava 2 voltas atrás. Aí o pessoal da Ford veio no meu box lá e me passaram o rádio, ó. Se o Al Unser Jr. apertar, você pode colocar. A gente tem um câmbio de 6 marchas, pode sim. reduzir para quinta, que eram 600 giros mais curto, e né, daí um pouquinho mais de Pode dar uma potência e forçada que o motor aguenta. dá uma forçada que tem combustível para terminar. Falei, tá bom. Mas Não precisou. não precisou, não precisou, não deu tempo, né? Ó, aí não, continuei em sexta, de repente faltava, sei lá, 10, 15 voltas, não me lembro, que é super Sim, rápido, né, a volta. sim. Aí o motor, Puxa, saindo da curva 2, eu só sentia senta aquela trepidação, né, no carro todo. Aí já, né, tirou o pé. já tira, já põe embreagem, põe em ponto morto, fui só com a velocidade até o box, e aí não tinha o que fazer, né? Aí o Almoncer Júnior andou mais 5 voltas, quebrou também. Quebrou também. Caiu no colo do Scott Goodyear. Era o dia dele. Aí eles me mandaram ali, tá escrito ali, É, 31 de julho de 94, é. The One That Got Away, quer dizer, aquela que fugiu da nossa mão, né? Puxa vida. Tava na mão Essa e. aí foi doída também. Puxa vida. E teve aquela que você também, acho que largou em chegou em sétimo, 26º, né? Esse foi Dos Estados Unidos, um dos resultados bons, né, da Fórmula 1, foi em Long Beach, Long Beach. e larguei atrás, né, e terminei em sétimo. Puxa. Só que naquela época só tinha, só marcava ponto até o sexto. Ah, tá. Hoje em dia é até o décimo. Então, Sim, durante os meus 2 anos de Fórmula 1, eu teria marcado alguns pontos, né? entendi. Mas naquela época era só sexto. E Só Deus.
Na realidade, foi um ano muito difícil para pilotos novos e mesmo para equipes que não tinham as mesmas condições financeiras, bem pior do que é hoje, porque tinha os motores turbo Sim, e tinha os motores Ford Cosworth, que na realidade não eram turbo, eram aspirados, né? inspirável. Os turbos tinham, vou pegar um exemplo, a BMW do Piquet, É. eles tinham um motor para classificar de 1.300 cavalos. Nossa, Para corrida eles baixavam para 900, porque naquela época você podia ter motor poderia para trocar, né? classificar e outro para correr. E a gente, o nosso motor era com a Ligier, né, tinha 500 e poucos cavalos, 500, 600 cavalos. Então só aí você já. Nossa, mas E aí ainda tinha as equipes melhores, Cosworth. sim, Então assim, só na mão não dava para tirar, né? sem chance. Mesmo em termos de comparação, No braço ali, quando eu fui testar, você vê como as equipes eram. E quando eu fui testar a McLaren, hum, né, eu saí de uma Fórmula 3 que tinha 250 cavalos para um Fórmula 1 com 500, 600, e era aquele famoso carro asa ainda, que tinha pressão né, que hoje aerodinâmica a dele ali aerodinâmica, grudava, né? então era wing car que chamava. Sim, Então tinha muita pressão aerodinâmica, o carro era um pau de duro para virar, não era nossa, como hoje que tem volante assistido e tudo. sim, Então, eu testei a McLaren, aí depois eu fui para Marte e já tinha feito umas 5, 6, 7 corridas. Aí fomos testar em Silverstone. Eu fui 1,5 segundo mais lento com a Marte sim. do que eu tinha sido em 30 voltas com a McLaren. Puxa vida, Então você vê a diferença que dava muito nos é carros, né? verdade. Aí tinha briga de pneu também, Então, eu te perguntar dos pneus porque lá. era Goodyear, Pirelli e Michelin. Misha, Então, aí tinha o pneu de classificação, só podia usar 2 jogos de pneu para classificar, e o pneu era assim, 1,5 segundo, 2 segundos mais rápido que o pneu normal de nossa, corrida. E o pneu era tão mole que só dava uma volta. Então, você tinha que acertar aquela volta, não podia pegar nenhum. Se pegasse alguém, um trânsito na é, frente, se tivesse que levantar o pé, perdia a volta, perdia o pneu, perdia a nossa, chance. Então, aconteceu muito é, aconteceu de você perder a volta. sim, Só tinha mais uma chance. Então, a outra volta você tinha que tinha fazer que, de qualquer jeito. Então, as dificuldades eram bem mais. E tinham mais carros no grid, tinham mais carros para classificar do que lugar no grid. é, Então, você podia ficar fora. sim, Hoje não, né? Hoje, por mais lento que você chute, seja, você está é, dentro do grid, né? é verdade, E os carros são mais homogêneos, né, hoje em dia. Quer sim, dizer, não tem pneu igual para todo mundo. Hoje, os motores, também é verdade, assim, várias equipes usam motor de outra fábrica. sim, Que mais? Às vezes, uma equipe usa o mesmo câmbio de outra equipe. Então, para o piloto, é, não tem essa diferença muito de carro, né? sim, é, Apesar de ter diferentes orçamentos e tal, que você vê que a equipe é, do Bortoleto aí, que tá sim, sofrendo tá sofrendo, comparado com uma Ferrari e tal, mas é, mesmo assim, a diferença não é tanto, né? não é. É, e do talento do piloto ele consegue, né, Consegue. destacar Quer ali, dizer, né, hoje é o teu companheiro de equipe é o maior, maior adversário, né? é Que é o verdade, único que você pode comparar, né? é verdade. E daí você ficou lá na Indy, Eu foi, fiquei na Indy, foram 14, 15 anos de Indy. daí você Aí, voltou pro aí Brasil, eu voltei para o Brasil e fiz o ciclo, né? Acabei é, correndo aqui de Stock de Car. estoque. Quantos anos daí você correu depois que voltou? Foram 3 anos. 3 anos. 2 anos na equipe Repsol, que tinha na Sim, época. Depois eu corri em corridas esporádicas, aí ganhei 1.000 milhas sim. de Porsche com a equipe Na época já era do o Porsche Denner. Cup já, né? Não, Aí, era. aí quando começou a Porsche Cup, o Denner me convidou Ah, tá. para dar uma assistência para ele,
para ser eu dava volta com os pilotos para Sim, dar dica e tal, porque a maioria ah, dos pilotos no entendi. início da Porsche Cup vieram do Porsche Club. Sim, Então, precisavam ter assim, alguém uma experiente, uma assessoria ali, né? assessoria. Então, eu Que fiz bacana. alguns anos isso com ele, daí, ao mesmo tempo, eh, uma paixão paralela minha foi sempre música. Música, né? E aí, Nós vamos chegar na outra pista agora. quando eu resolvi parar de correr, a Débora falou: por que que você não compra um equipamento para esfriar a tua Sim, cabeça, para, sei lá, pensar o que que você vai fazer, né? Se vai continuar envolvido em automobilismo e tal. Foi o que aconteceu. Só que daí eu comecei a aprender, sim. comecei a pegar o gosto, né? Gostar de música é uma coisa, Você a- tocar ali, tocar é né? diferente, né? E tem uma responsabilidade também, né? Tem Sim, um promotor que te é, contrata, você. E aí peguei um professor particular, fiquei que 7 meses bacana. Ali aprendendo desde o e Beabá, e estudando. aí saiu. Hoje já fazem o quê? Foi de 2007 para 2008. Que Então legal. já toquei no Brasil em vários lugares, já Já é um DJ fora experiente fora do já, né? Brasil, E festival grande. conceituado, né? Que Aí no bacana. começo teve bastante preconceito, né. É, imagino. Só porque ele era piloto, tem um Famoso, nome, né? Quer então, usar. vai tocar, Eu vejo isso daí com o filho do Ronaldo, né? Do Fenômeno. né. O Ronald lá, ele. Todo mundo, eu vi uma entrevista dele falando que todo mundo achava que ele ia ser jogador de futebol, né? E ele é DJ hoje, né? Também E aí, famoso aí. mas depois eu consegui conquistar meu espaço, ver que eu estava levando Que a sério, que bacana. não era muita gente achava que era só um hobby, e aí comecei a ter cachê, Aí começou a melhorar, né? então aí, mas e essa aí foi Que um outro bacana. lado, um outro lado. E daí a turma grita pra você, toca Raul, acho que é pra tocar o Raul Seixas. Não, é o Boésio. Não, às vezes falo toca-rua, é engraçado, brinco, né? É, E, e muitas vezes você vê na pista assim duas pessoas, os caras discutindo, mas é ele é. mesmo, é ele. Será que é Será que ele? é ele? Não. E daí eu falo, aí eu falei, ou às vezes eu ponho um som de carro passando, aí os caras estão te falando, era ele, tá? Que bacana. Depois a turma Ou, vai lá, é, tira foto. vai lá tirar foto. Às vezes vem, ó, meu pai era teu fã, e eu falei que vinha assistir você Puxa tocar, vida, pediu que para tocar, legal. ele vai gostar se eu levar uma foto com você. Gratificante, né? É, Que é bacana, bacana. que legal. Oh, tá fantástico aqui nosso papo, entendeu? É, eu queria que você, com toda essa experiência sua aí, né, que você teve desde lá de trás, deixar algum recado para nós aí, né, para quem é, não só do automobilismo, né, mas como de vida, porque você rodou aí o mundo, vamos dizer assim, né? Eu acho que o recado é perseverança, tente ir atrás dos seus sonhos, né? Sim, É, que não é fácil. Hoje competição, não só no esporte, mas como na vida profissional, é difícil, sim, mas tem que acreditar, não ficar desapontado e desistir já quando surgem os primeiros problemas, que todo mundo sim, vai ter problema. A minha carreira foi muito de altos e baixos. Tiveram vezes até que eu tinha contrato longo sim, com uma equipe, como era da Domino's Pizza na Indy, e aí do segundo ano para o terceiro ano, a equipe perdeu um patrocinador, daí veio outro piloto que tinha o patrocínio, aí quebraram o meu contrato, aí você tem que ir atrás de novo de outra sim. equipe, Teve, né, aquela do Marco Andretti lá, né, do Mário do Andretti, Mario Andretti, essa que foi, ele foi, né, essa doeu bastante, né? essa doeu, Poderia mas ter desistido, né? Falar, poderia. pô, não, mas dali, Aí dali, fui para outra categoria, assim como a Fórmula 1 da Fórmula 1 eu fiz um campeonato de Fórmula 2 sul-americano aqui em 84, enquanto eu ia nas corridas com currículo embaixo do braço, sim, nas equipes de IndyCar nos Estados Unidos. Enquanto isso eu fiz, então dei like como
3 passos para trás para dar um para frente. Eu me lembrei aqui agora também, eu vi uma entrevista sua, você falando que, inclusive, você fez um investimento que acabou não dando É, certo, né? Isso também foi. isso foi uma isso foi Essa, uma paulada essa dura. foi doída Essa também. foi doída. Isso é que eu não tenho não isso é até um aprendizado Sim, para quem está escutando, que eu, fui, assim, ingênuo, vamos dizer? ingênuo, que era eu corri na Indy patrocinado pela Brahma, Sim, e os donos do banco Garantia eram os meus donos da Brahma. sim, E aí o salário que eu ganhava, eu investia no banco Garantia. certo. E eles me garantiam um 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 investimento super, Rentável ali, re seguro, né? seguro, Seguro. não Não tão rentável, mas seguro. seguro, que não era nada, eh, Sim, mas era uma coisa garantida, uma né? coisa garantida, só que no final, eles fizeram um investimento, super arriscado. Entendi. Sem consultar você, né, no caso Na que realidade, eu recebia naquela época era fax, sim, então eu recebia aquelas letrinhas, e devo ter entendi, assinado entendi. É a confiança a mesmo, né? confiança, mas verbalmente era sempre, pra você ter uma ideia, era para dar 12% ao ano, na época, Sim, qualquer fundo é. nos Estados Unidos dava 15, 16%. Você fez pela parceria ali com Fiz eles, né? pela parceria, e aí quando deu uma crise na Ásia, Puxa, e os meus investimentos falavam: "Não, no Brasil, o Brasil só estava indo crescendo. para frente naquela época, não tem A Ásia é um risco pouquinho nenhum". longe, né? Você falou. Falei: "Pô, o que que eu tenho a ver com Ásia, né?". Só que fizeram um investimento alavancado, Puxa, na época que eu nem sabia o que era alavancagem, chamada de entendi. imagem, para quem entende no mercado um pouco sabe o que Sim, é isso. E aí perdi boa parte do que eu conquistei na puxa na vida, carreira, hein? e não só isso, eh, perdi o dinheiro e perdi a equipe, porque, no contrato dizia se os 2 carros, que era o Scott Pruitt e eu, terminasse entre os 10 primeiros, É, renovava automaticamente para o ano seguinte. E se não, se eles não quisessem, tinha uma multa para a equipe. E eles resolveram não continuar, então, puxa, teve uma multa para a equipe, eu perdi dinheiro e fiquei desempregado. entendi. Aí vamos lá procurar outra equipe de Vamos novo, lá aí fui começar de para novo. começar de novo. Então Puxa. não dá para Então, desistir. não desista, siga o seu sonho, vão vir os percalços da vida aí, né, Boézio, mas é só persistir que daqui, ó, o exemplo, tá? Eu estou fazendo a minha biografia. Isso, Logo, logo, eu ia logo, falar logo, isso no final, logo, logo vai sair, e aí tem muita coisa que eu conto, que é os os bastidores, não só bastidores, né? sobre a corrida Sim, específica. sim, que bacana. Então, biografia aí do Raul Boézio, tá? E a minha eu já vou garantir com certeza, né? E queria agradecer, né, o Raul Boézio por essa oportunidade de Eu estarmos que aqui, agradeço vocês virem aqui né? no meu canto aqui, onde tem Isso. bastante história. Abriu, escancarou as portas para nós aqui. Então, agradecer vocês aí, né? O Raul, principalmente. E não esquece lá, curte lá, compartilha, manda para aqueles que são apaixonados aí pelo automobilismo, né? Porque é um grande piloto nosso aqui, né? Brasileiro, orgulho para nós também, né? Então, é isso, Raul. Falou, obrigado. Gratidão, viu? Obrigado mais uma vez.